Bem, vamos para o Evangelho. O Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículos 35 a 43. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus já crucificado. São Lucas está contando já aqui Jesus crucificado. Os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Eles não aceitavam Jesus como Deus, pensavam que eu já expliquei aqui muitas vezes, pensavam que o reino de Deus fosse estabelecido de maneira assim gloriosa, triunfante, mas não era isso. O reino de Deus não é, Jesus diz, meu reino não é deste mundo, Pilatos. Meu reino não é triunfante, glorioso. Meu reino é o reino dos santos, onde não tem pecado. Então eu vim para tirar o pecado do mundo, com o preço da minha morte no seu sangue. Mas aqueles que não acreditavam que zombavam dele, né? A outro salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Hoje também muita gente zomba de Cristo, né? Cadê o Cristo? Onde é que está o Cristo? Que acontece isso, que acontece aquilo? Os homens fazem as suas loucuras, os seus pecados, depois perguntam: onde é que está Deus? Querem tirar a Bíblia das escolas, querem tirar os crucifixos das paredes, zombam da fé, zombam de Cristo e depois, onde é que está Cristo? Onde é que está Deus que não vê isso, que não vê essa pandemia, que não vê isso? Deus foi embora. Nós chutamos a canela de Deus, você acha que Deus vai ficar aqui? Deus foi embora. É isso que a humanidade precisa aprender. É como esses que zombavam de Cristo. Os soldados também caçoavam dele, não eram só os soldados romanos, né, que crucificavam Cristo. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Ele é o rei dos judeus. Mas ele, né, se cala, porque ele tinha que passar por toda essa vergonha, essa morte, essa tristeza, essa dor, para salvar a humanidade. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Pilatos mandou colocar, né? E quando os fariseus pediram para trocar, né? Não diga Pilatos, ele é o rei dos judeus. Diga, ele disse que é o rei dos judeus. Pilatos disse: não, deixa aí, ele é o rei dos judeus. Impressionante, né? O reinado de Jesus só foi declarado na cruz, meus irmãos. Aquele homem que condenou Jesus à morte de cruz foi quem colocou esse letreiro: ele é o rei dos judeus. E mandou escrever em latim, mandou escrever em grego e mandou escrever em hebraico, para que todo mundo lesse: ele é o rei dos judeus. Né? É o rei do mundo hoje, é o rei do universo. Né? Mesmo os inimigos de Deus vão reconhecer isso um dia. Ele é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava também, dizendo, né? Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. O chamado mau ladrão, né? Mas o outro o repreendeu. Que coisa impressionante, meus irmãos. Essa figura que a gente chama de o bom ladrão. O repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. Gente, é impressionante como é que esse bom ladrão recebeu a graça de Deus e correspondeu à graça de Deus. Deus dá a graça para todo mundo, a graça da conversão. Esse homem se converte na cruz, no sofrimento. E não faz como o outro que blasfema Jesus. Não. Ele pede para Jesus, que coisa bonita, né? Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Que
coisa, que iluminação especial esse homem que estava condenado, porque certamente fez coisa errada. Mas que luz ele recebeu, né? Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje entrarás comigo no paraíso. Ele pediu para Jesus lembrar dele quando Jesus chegasse lá no reino dele, amanhã. Jesus, não, é agora. Você ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Pediu para amanhã e já recebeu hoje. Olha o que café faz, meus irmãos. A gente pede para amanhã e já recebe hoje. Como esse homem aqui, né? Em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meus amigos, Jesus é esse Deus extraordinário. É o nosso Rei, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Não existe salvação fora de Jesus. E Jesus reina, mas eu quero lembrar aqui que o reinado de Jesus é diferente. Jesus não reina como os reis desse mundo, né? Não. O trono dele não é um trono como dos reis, o trono dele é a cruz. Esse é o trono de Jesus. Ele diz: quando eu for levantado na cruz, eu atrairei todos a mim. E hoje nós estamos atraídos pela cruz de Cristo. Né? Todas as nossas igrejas têm a cruz de Cristo. É por aí que nós somos atraídos. Então, nessa solenidade, meus irmãos, como esse bom ladrão, nós temos que dizer também: Jesus, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. O reino de Deus, ele inaugurou aqui na terra, e o reino de Deus, ele diz que já está presente em nós, e o reino de Deus está crescendo. A igreja é o germe, a semente do reino de Deus que expande esse reino por todo mundo. Né? Nós temos que pedir muito nessa solenidade de Cristo, Rei do universo, que ele reine nesse universo. E ele vai reinar. Não tenhamos dúvida, meus irmãos. É dogma de fé que um dia o Cristo vai voltar. Vai voltar. E todos vão reconhecer a sua realeza. Os bons e os maus. Não vai ter mais, entende? Alguém que não reconheça o reinado. É pena que aqueles que não reconhecerem Cristo como Rei nesse mundo, em vida, não vão depois participar da realeza de Cristo. Não vão poder estar no reino de Cristo. Então, para nós é mais um motivo, sabe, na celebração deste domingo, é mais um motivo da gente viver profundamente, né, segundo a vontade de Deus. Né? Quantos e quantos, meus irmãos, deram até a vida, né, por Jesus Cristo. E ele disse uma coisa muito importante que a gente nunca pode esquecer, né? Aqueles que tiverem vergonha de mim, me negarem diante dos mortos, eu o negarei diante do meu Pai. Mas aqueles, né, que tiverem coragem de me testemunhar diante dos homens, eu o testemunharei diante do meu Pai. Quero pedir a Nossa Senhora, que estava ali aos pés da cruz de Jesus, assistindo todas essas cenas, com o coração despedaçado, mas de pé. Né? São João fala estabate. Estabate em latim quer dizer de pé, ali aos pés da cruz, entregando toda a humanidade, certamente, ao Pai, pelo sacrifício de seu Filho. O que eu quero pedir a Nossa Senhora que conceda a todos nós, nesta última solenidade do ano litúrgico, todas as graças, todas as bênçãos, todos os dons que nós precisamos para viver segundo a santa vontade de Deus. Né? Que por essa solenidade magnífica em que nós reconhecemos Cristo, Rei da nossa vida, Rei do universo, o Pai perdoe todos os nossos pecados. Né? Guarde a nossa vida no coração dele, guarde a nossa vida no coração de Jesus. Amém. Tenham um domingo abençoado por Deus. Participem da Santa Missa. Recebam o Rei da Glória na Eucaristia, com muito amor, com muito fervor, com muita alegria.
Adorem esse Rei maravilhoso. Né? Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera, diz a igreja. Cristo vive ressuscitado no meio de nós. O Papa João Paulo II dizia, né? Não tenham medo, porque o Senhor ressuscitado caminha conosco. Cristo vive. Cristo reina. Ele é o Rei do céu e da terra. Ele impera. Né? Ele é o verdadeiro Rei. Amém. Que Deus os abençoe. Até amanhã no nosso novo encontro, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.